Olá, seres sinápticos, tudo bem por aí? Eu sou a Marisa Fortes e está começando mais um Sinapticamente, com ideias inspiradoras de gente do bem que fazem as nossas sinapses se iluminarem. Ela achou o caminho para a linguagem do coração. Ela ensina como nós podemos ter uma fala assertiva, uma fala parceira, como nós podemos construir pontes em vez de derrubá-las nas relações, especialmente com adolescentes, esse povo peculiar. Nós vamos conversar com a especialista em psicologia positiva, disciplina positiva, na verdade, Fernanda Lee, minha velha, minha antiga amiga. Estar aqui. Não pode falar velha amiga, amiga. É. Depois dos 50, a gente não fala velha amiga, a gente fala minha amiga antiga. Ah, é? Antiga? É, minha antiga amiga, de Certo. outros carnavais. Que tal uma amiga duradoura? Ai, Relacionamento maravilhoso! duradouro, né? Eu me lembro quando eu te conheci, nossas filhas bebezinhas estudaram na mesma... Não pode falar creche, né? Porque acho que creche é uma coisa... Não, Era uma escola, um mas não berçário, era escola. um berçário que focava no desenvolvimento do bebê do 0 aos 3 anos. No Project Zero de Harvard. Sim, Project Zero, Harvard. Era um né? treco negócio, assim, qualquer coisa, né? Maravilhoso. Escolhido a dedo para colocar nossas filhas bebezinhas lá ainda. Porque a gente acreditava no investimento, nessa fase em que o cérebro, né? Quando você tem a maior janela de oportunidade de aprendizado, né? Uma de delas. conceitos. Uma delas era 3, depois vai para a adolescência. E aí, vamos contar essa história. O que é essa tal dessa disciplina positiva? A gente consegue fazer uma disciplina e ser amável ao mesmo tempo? A gente já pega a caneca e taca na cabeça da pessoa? Essa é uma das primeiras perguntas que eu faço para os pais. Como você disciplina seus filhos? Não bato. Não, mas eu não estou falando de bater. Disciplinar vem de discipline, discipulas, do latim, que significa o discípulo, aquele que ensina. Não tem nada a ver com religião, tá? Ai, que bonito. Tem a ver com a palavra, a etimologia do latim. E aí você vai disciplinar alguém, você vai ensinar. Então, nós somos autodisciplinados. Acordou de manhã, se preparou para o podcast, estudou, fez suas anotações, tem uma disciplina aí. Você se ensinou a se organizar, não é? Então, nós precisamos aprender a disciplinar os nossos filhos. Acontece, Marisa, que eu não sei como foi na sua época. Na minha época, quando eu estava crescendo, a disciplina era muito autoritária. O pai mandava, a criança obedecia. E na época que meus pais eram crianças, era mais autoritário ainda. Era na sua época? Era assim também? Cara, na minha época era violenta, né? Não sei se só na minha família, mas era de uma violência extrema e com castigos físicos, né? Você ia falando assim, eu tenho um parente que é da minha geração, que tem a varinha da disciplina, que é uma varinha de marmelo, que fica ali num canto da sala, ficava, né? E quando o filho era pequeno, então aquela era a varinha da disciplina. Ou seja, ficava lá, todo mundo olhava e sabia que se comportasse mal, saísse da linha, ia levar. Ela ia saía levar. da parede muitas vezes. E eu imagino para onde ela ia. Pois é. Então, naquela época não tinha ainda a criança ligar, né, para o conselho tutelar, olha, tô apanhando, isso aí não passava pela cabeça. Não, mas se a gente imaginar como os nossos avós cresceram, o contexto social, o que era considerado normal, ou seja, a normalidade daquilo, fazia sentido para aquela época. Conforme nós vamos avançando, cada geração que chega, nós vamos aprendendo, nos conscientizando um pouquinho mais que existem direitos humanos. Essa que é a grande questão. E as crianças que vêm após os nossos filhos, as próximas gerações, cada vez ganhando mais essa consciência de dignidade e direitos iguais. Então, quando a gente fala em disciplina, a gente fala em ensinar. E a gente pode ensinar de maneira punitiva, é a varinha da disciplina, como uma maneira positiva, sem punição. Será que é possível? Se eu tirar a punição, se eu tirar a recompensa, o que sobra? O que sobra? Tanta coisa. Você abre os direitos humanos, sobra tudo aquilo. Ensinar a conversar, comunicação, paciência, resiliência. Então, quando a gente fala em educação parental da disciplina positiva, nós criamos 2 listas. Quais são os desafios de comportamento que você tem hoje? E é muito comum os pais falarem, meu filho mente, não quer estudar, criança pequena tem descontrole emocional, as pessoas chamam de birra. A questão da tela. Excesso de tela. A criança manipula, briga com o irmão, puxa o cabelo. Ninguém quer isso.
Eu quero me livrar disso, mas eu também não quero usar punição. Sim. Aí, a segunda pergunta que eu faço para os pais é o seguinte: o que você quer quando os seus filhos tiverem 23, 24, 25 anos? Não dá para imaginar, né? Não dá. Você imagina um bebezinho pequenininho, 3 anos, você fala, um dia vai ter 13, um dia vai ter 23. Que ser humano eu quero nesse mundo? E as nossas hoje têm 17, né? Os meus têm 17 e 16, e os seus? 17 e 19. E 19, o Cris. Mora do outro lado do país, na faculdade, segundo ano de economia. É porque, gente, ela mora nos Estados Unidos, né? Na Califórnia, é isso? É isso. E lá na Califórnia, lá nos Estados Unidos, esses jovens começam a dirigir muito mais cedo. Aos 15 e meio já estão pegando na direção para dirigir. 15 anos e meio, quando o cérebro não está nem formado ainda. Imagina a nossa angústia, o nosso medo. Tem responsabilidade suficiente? Não tem? Tem liberdade? São muitas perguntas, a gente antecipa um pouquinho tudo isso. Daí vai para a faculdade, é muito normal sair de casa e ir para a faculdade e ficar lá no lugar com outros jovens, dorme com outros jovens. Então, se você não tem essas habilidades de vida aos 18, essa transição para morar sozinho vai ficar bem mais difícil. Se a gente mima, se a gente bate, se a gente oferece uma balinha, oferece uma recompensa, oferece dinheiro, quando chega para morar sozinho, que modelo de vida esse jovem vai ter? Mas então a tua inquietação, quer dizer, nós tivemos esse período juntas, aí depois você se mudou para os Estados Unidos, e lá você começou a ter essa inquietação pensando assim nas crianças, né? Meu Deus, eu preciso criar seres autônomos, eu preciso entender um pouco mais essas relações. E como é que foi, assim, que você realmente colocou na prática? Porque o interesse sempre veio, né? No Prime a gente entendia um pouco sobre todos esses temas. Sim, essa inquietação, ela veio com uma pergunta: como eu faço hoje com os desafios que eu tenho, que é de arrancar o cabelo, né? Quem é mãe, pai, cuidadora, arranca o cabelo. E hoje os desafios são muito grandes, porque eu desconheço crianças que não têm uma ansiedade, uma depressão, algum quadro. Alguma coisa tem. Não é muito comum. Louco isso, Muito né? comum. É um Verdade. privilégio crianças e adolescentes hoje que não têm um diagnóstico, que não sofrem de alguma maneira a loucura dos nossos tempos modernos. E a minha inquietação era assim: temos problemas hoje. Como eu faço a hora que meus filhos saírem de casa? Que ser humano vai sair da porta da minha casa para estudar fora? E aí a disciplina positiva, ela veio com uma solução para mim, para criar esse caminho. Ela não traz nenhum tipo de fórmula mágica, não traz passo A, B e C, 1, 2, 3, você faz isso, você vai conseguir um filho resiliente. É tudo no processo do desenvolvimento, mas para isso a gente precisa mudar a nossa mentalidade. Tirar essa disciplina que é punitiva, que recompensa boas notas, que recompensa bom comportamento, para uma disciplina positiva, aquela que ajuda a criança a desenvolver de dentro para fora. Então, os desafios, Marisa, se tornam oportunidades para ensinar. É aquele negócio assim: olha, meu filho falhou numa prova, não conseguiu a nota que ele queria, está com dificuldade na escola. Ó, que oportunidade maravilhosa que eu tenho para ajudar a ensinar essas habilidades e competências e virtudes que eu quero ver lá na frente, porque ele vai ter problemas, ele vai ter desafios e vai ter que aprender a superar. Como é que eu posso ajudar agora ele a desenvolver essas habilidades? Como se fosse um músculo. Um músculo da resiliência, um músculo da organização, um músculo da criatividade. Precisa passar pela oportunidade desse, não é um sofrimento, né? Desse perrengue que a gente passa, a gente sua, mas com o olho no que a gente quer para o futuro, em longo prazo. Então, ela veio com uma solução, um caminho. Uhum. E aí eu fui pensando assim: nossa, agora é um desafio. Eu não errei, eu estou consciente que é um desafio. E eu estou fazendo parte do problema se eu colocar punição, se eu colocar humilhação. Pô, caramba, filho, você não estudou? Ficou no videogame? Que saco! Você sabe de uma coisa? Você não é tão boa com a sua irmã. E a sua irmã é mais nova ainda. É muito comum a gente usar humilhação como forma de motivação, tirar privilégios como forma de motivar essa mulher. Mas sabe de uma coisa, Marisa? Ninguém faz melhor quando se sente pior. E o que eu acho muito legal, assim, é que com você
você acabou usando isso na sua vida e meio que deu certo, porque são boas pessoas que saíram da sua casa, Eles são ótimas pessoas. né? Eles não têm diagnóstico, Você percebe que teu não têm filho, depressão. agora que tá lá do É. outro lado do país, ele é uma pessoa que aproveitou esses conceitos que você traz hoje para pessoas que interessadas em saber disso. Então, por exemplo, agora você está aqui no Brasil para dar uma série de palestras e cursos explicando sobre isso, sobre a disciplina positiva. Isso. E tem o seu livro, que nós fomos no lançamento ano passado, e que está aqui. Gente, olha o nome do livro, que incrível. Adolescente não precisa de sermão. 12 estratégias práticas para educar com confiança sem arrancar os cabelos. Ou seja, isso aqui é tudo que pais precisam, né, para fazer um caminho um pouco menos espinhoso nessa parte da educação. E eu percebi que nós nos tornamos pessoas melhores quando a gente se instrui nesse sentido. Sem dúvida. Porque Não é? Você não é conforme uma os mulher nossos melhor? filhos crescem, nós crescemos também. E esse processo de aprender com o desafio, sabe? Nossa, eu tenho um desafio agora, a criança está mentindo. É aquele negócio assim, você esfrega a mão e fala, olha que oportunidade maravilhosa de ensinar alguma coisa. Mas você tem que ter a visão do que você quer ensinar. Você quer ensinar o quê? Honestidade, organização, resiliência, como resolver problemas. Você tem que ter essa visão. Porque você não consegue usar desafio para ensinar se você não tiver isso. Aí o livro saiu do seguinte. Eu tenho usado a disciplina positiva desde 2008. Comecei a aplicar na minha vida, fazer roda de escolhas, fazer reuniões de família para discutir problemas coletivos. Então, eles começaram a entender que eles têm voz e eles também têm um senso de capacidade para contribuir na família, que é o primeiro modelo de sociedade, é dentro da família. O segundo modelo de sociedade é onde? Na escola. Depois da escola, você vai para a sociedade. E se você não tem essa metodologia de pensar em solução, em vez de culpa, de buscar criatividade, de buscar autorregulação, né, de desenvolver autorregulação, como é que você vai fazer isso na escola? Como é que você vai fazer isso na sociedade? Então, acho que hoje nós estamos muito mais alinhados, família e escola, sem querer jogar a culpa no outro. Eu sei que ainda tem instituições que fazem isso, famílias que fazem isso, mas eu vejo um movimento muito mais de colaboração. Mais coeso, né? Mais coeso. E você vê, aqui tá falando que adolescente não precisa de sermão, mas essas técnicas ou estratégias, elas servem também para as crianças pequenas. Aliás, é um contínuo, assim, né? Total. Esse livro aqui, então, vem da disciplina positiva, é a base, que vem da psicologia adleriana, e depois a minha experiência. Minha experiência como mãe, agora que eu passei por tudo isso, é espinhoso, é torturoso, não é fácil. Mas para quem tem filhos pré-adolescentes, adolescentes ou até jovens adultos, eu queria te falar passar um mantra para você. Ainda dá tempo. Não desista. Você sabe que o criador da psicologia adleriana, Alfred Adler, disse, em resposta a uma pessoa que perguntou, nossa, será que ainda dá tempo? Nossa, meu filho já é grande, será que eu consigo? Ou será que eu ainda consigo me modificar? E o Adler responde, enquanto você estiver respirando com o sopro do Criador, ainda dá tempo. E o que Adler fala? Vamos para a raiz, então, e aí depois a gente vai dar umas dicas bem práticas. Gente, hoje é um programa que você vai sair daqui sabendo pelo menos um tiquito do que você tem que fazer, com exemplos. Tá bom, tá bom. O que o Adler falava, assim? Qual que era a base dele? Tá, o Adler, então, ele vem se distanciando de Freud, eles eram colegas, e Freud, com a sua teoria psicossexual, se separa de Adler, que é uma teoria biopsicossocial. E Adler, então, fala assim, olha, todos nós temos direitos iguais à dignidade e ao respeito. A gente está falando de 1900. Então, ele era um visionário. Ele defendia os direitos das mulheres, ele achava que não era porque era mulher e tinha aparatos e órgãos diferentes dos homens que elas eram menos capazes. Então, desde aquela época, ele já era um feminista. E ele começou a defender essas ideias, falando que todos os seres humanos têm direitos iguais à dignidade e ao respeito. Hoje, isso está escrito aonde? Ué, na Declaração Universal dos Direitos Humanos. Certo. Então, ele já, naquela época, já tinha visto isso. E como é que a gente faz isso? Através ele incita na criança, no outro,
procurar contribuir para resolver o problema. Então, nós temos um problema com o adolescente não quer estudar, o adolescente acha que ele sabe tudo, que ele vai fazer. Ok, então vamos sentar aqui e vamos resolver. Porque o que eu tenho de angústia é que você vai sair e vai acontecer algum problema, eu tenho medo de você, sei lá, acontecer alguma coisa com você que a gente não tenha conversado isso. Mas os pais, por não saberem como lidar com esse medo, eles não falam o medo, eles só simplesmente falam, não vai. O Adler, ele propõe um diálogo aberto, ele propõe cooperação, não é competição. Eu sou a mãe, eu estou aqui, e eu vou competir o meu poder com você, que é criança ou adolescente que está aqui. Ele propõe isso aqui, ó. Que é um movimento bem diferente do que a gente está acostumado. Isso significa que os pais não são autoridade dentro de casa? Os pais ainda são autoridade dentro de casa, mas a maneira que eles exercem o poder é ajudando o jovem a usar o poder pessoal para o bem. E só tem um jeito de fazer isso, é se ver como iguais. Eu tenho mais experiência do que você, filha, e você tem vontades, tem direitos, quer explorar. Então, vamos juntas aqui encontrar um meio termo. E um consenso, né? Um consenso. É possível fazer isso com tudo? Não é. Tem certas coisas que os pais vão decidir. Mas Que são possível, inegociáveis. e inegociáveis. Mas é possível fazer com as coisas negociáveis? É. E o problema dos pais hoje é que eles falam demais. Então, por isso que adolescente não precisa de sermão. Eles precisam de muitas outras coisas. Presença, escuta, ser um ponto forte, um ponto de apoio, um ponto seguro. Mas muitas vezes, quando os jovens voltam para casa, é em casa que acontece o estresse. Pô, você chegou agora, você nem me avisou, você não tem um celular? Para que você tem um celular? E clique, 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 clique. O que o adolescente vai fazer? Como é que ele se sente nesse relacionamento? Ele estava com relacionamento de iguais, com seus pares, até com professores. Sente que a sua dignidade não foi roubada. Você entende? O professor ainda é professor, é autoridade, mas ele sente que a dignidade dele não foi roubada, que ele é respeitado. E sabe outra coisa? Perguntas. Gente, pra que tu tá perguntando? Você não isso, você não aquilo, você não tá vendo, né? Gente, só fala, olha, eu fiquei muito preocupada e muito triste, porque eu não sabia onde você estava. Em vez de perguntar, você não ouviu, você não tem celular? Óbvio que ele tem celular. Né? Então, a gente faz umas perguntas retóricas que são muito chatas. E ofensivas. Realmente. E ofensivas. Vai fazendo isso aqui, ó. Vão mostrando a inadequação dele. Então, mas foi o Adler que cunhou esse termo de complexo de superioridade e complexo de inferioridade. Então, na hora que você faz essas perguntas retóricas, os pais se colocam numa posição superior que vai fazendo com que a outra pessoa se sinta inferior, inadequado. Foi a palavra que você usou. É exatamente isso que alguém que está aqui embaixo sente. Eu imagino que você deva ter, assim, um grande relacionamento com vários tipos de pessoas. Já fez vários trabalhos. O pessoal que está assistindo também já passou por vários tipos de relacionamentos no trabalho, na amizade, no amor, que você sente que alguém está diminuindo você. E aquela pessoa está lá em cima. O que você tem vontade quando você sente aqui embaixo? Você tem vontade de fazer o jogo virar. Você não tem vontade de falar assim, não, agora eu vou querer tratar você como igual. Não, a ideia é fazer isso aqui. E aí a gente tende a se vingar, retaliar, recuar. E aquilo nunca acaba. É um relacionamento vertical, Marisa, que muitos de nós passam por isso. Você sabe, eu gosto muito do conceito do Marshall Rosenberg, né, da comunicação não violenta. Isso. Que ele fala da girafa, que tem o maior coração do mundo, né, dos animais. E como é necessário usar o coração para as relações, porque quando você não tem empatia, você não consegue nem perceber que aquele outro está num patamar tão inferior e se sentindo tão mal. Mas se você consegue se escutar ouvindo o que você está dizendo, né, e entendendo o efeito daquilo no outro, que é um efeito destrutivo, você consegue alcançar a dor dele, e aí vocês se igualam novamente. Isso. Só que assim, o pessoal está falando igualar. Meu Deus do céu, como é que eu, mãe, vou igualar meu filho? De jeito nenhum. Como é que eu vou igualar o meu filho de 2 anos? Esse que é o grande questionamento que faz as pessoas resistirem à disciplina positiva, porque acreditam que é só passar a mão na cabeça da criança. E não é isso. É você tratar aquela criança de 2, de 12, de 22, de 62, com dignidade e respeito.
Só que a gente não foi ensinado isso. Lembra a nossa geração? Como nós crescemos, como os nossos pais cresceram. Aham. A gente está vindo de uma geração violenta para menos violenta. O que a disciplina positiva está propondo é uma comunicação clara, onde vai existir autoridade, só que também vai existir ordem e vai existir liberdade. Então, é uma liberdade, é uma ordem com liberdade. Dá exemplos. Vamos para os exemplos. O que é uma Por exemplo, situação vamos pensar numa cotidiana? criança, uma criança que se desregula emocionalmente no ambiente público, e aí o adulto acaba se desregulando também, porque não sabe muito bem o que fazer com aquela criança berrando no shopping, por Certo. exemplo. Eu acho que essa é a situação pesadelo de uma parte muito grande, né, dos pais. Sim. E aí essa criança tem aí uns de Então, vamos 2 pensar a primeiro uma bem 9. piquitica, uns 3, e depois a gente pensa numa já de 8, 9, que Então, de repente, tá todo mundo bem, a criança começa a chorar. E você não pode sair do shopping. E aí você começa a se sentir mal. Você começa a se sentir inferior. Porque agora é um atestado que todo mundo tá me olhando, eu tenho uma plateia estou refém, né, da criança. que eu não sou uma boa mãe. Eu preciso fazer alguma coisa. E no precisar fazer alguma coisa, a gente então inverte o jogo e vai usar a superioridade em vez de usar o respeito e a dignidade. Como é que é usar a superioridade? Eu já falei pra você não ficar chorando. Shh, shh, shh. Isso dá uma estrangulada. Shh, shh. Não, olha só, ó, fica quietinho, a gente depois vai na loja de brinquedo, tá bom? Então a gente tenta negociar. Não deu certo, a gente tenta conter aquela criança. Não deu certo, a gente tenta retirar aquela criança. Não deu certo, a gente vai continuar tentando fazer alguma coisa para fazer com que a criança pare. Não para que ela seja entendida. E nem sempre a gente consegue fazer isso, mas pelo menos a gente tem a intenção de querer entendê-la. Então, como eu fiz quando os meus filhos eram pequenos, eu estava estudando a disciplina positiva. Regra número 1, regra de ouro, pode anotar que essa vale. Tudo que você sabe de educação, o que você lê nesse livro, a hora que você tem plateia, não funciona. Adorei isso. Sim. Não funciona. Existe algo mágico que tudo que você sabe, por mais que você tenha uma ótima, boa intenção, você se abaixa no nível da criança, você conversa com ela, você está de coração a coração, você está lá, a questão da girafa, você está pulsando amor. Não vai funcionar. Então, a melhor coisa que você tem para fazer é falar, eu vou pegar você, eu vou colocar no meu colo e eu vou levar você lá para fora para você poder se acalmar e eu também. Isso é uma relação de iguais. E é simples, não é? Muito. Agora, se você já sabe que essa criança tem um gatilho quando vai no shopping, se você já sabe que essa criança está com fome, que ela está com sono, ela está exausta, aí você leva para o shopping, você já se colocou também numa situação bem difícil. Então, é uma questão assim de observar que às vezes acontece e ela não está com sono, e ela não está com fome, e simplesmente tem um gatilho lá que dispara e ela começa a ter um descontrole emocional. E pode ser que também você meio que exagerou aí na dose da tolerância dessa criança de 3 anos para ficar fora de casa, ficar num ambiente abafado. Eu tenho 2 filhos, eu sei, um adora barulho, adora gente, outra não. O tempo que eu fico no shopping com um e com o outro tem que ser diferente, porque precisam de estímulos diferentes. Quem tem bebês, eu vou indicar um livro, posso? Claro, lógico. É o Disciplina Positiva para crianças de 0 a 3 anos. Você compra no site da manoli.com.br, usa o cupom POSITIVA no checkout e você vai ter um bom desconto para chegar aí na tua casa. Esse livro, no capítulo 10, ele fala sobre temperamentos. E lá no berçário que a gente foi, a diretora, pelo menos para mim, conversou bastante sobre isso. Eu falei, nossa! A Cristine Bruder. Cris, um beijo para você. Cristine Bruder, lá do Prime Time, né? Do Prime no Time. Morumbi. Nossa, ela é muito querida. Gente, como eu aprendi a ser mãe com ela. Eu sou tão grata por ela. Na verdade, foi ela que me apresentou o livro da Disciplina Positiva. Uhum. E aí eu li de cabo a rabo. Eu falei assim, não é possível. Por que a gente não sai com esse livro embaixo do braço da maternidade? Porque Né? isso aqui é muito revelador. No capítulo 10 do livro, Disciplina Positiva para crianças de 0 a 3 anos, o qual eu traduzi, a gente trouxe esse título dos Estados Unidos para cá,
ele fala sobre temperamentos. E ele dá uma ideia de características inatas que a gente já nasce com ela. Então, por exemplo, uma característica inata é o tempo de resposta de uma criança. Tenho 2 filhos, não sei se com seus forem assim. Você chega no parquinho, tá cheio de criança. Um pega e vai... Tchau, mãe! E vai brincar. Já começou a fazer amigos, já subiu o escorregador, já pediu brinquedo emprestado, negociou, tudo. O outro fica embaixo da saia da mãe, fica aqui atrás de mim, só observando, assim. O que está acontecendo? Um está mais certo do que o outro? Não. São crianças diferentes, com temperamentos diferentes e respostas iniciais a um estímulo novo diferente. Você vê, né? Esse primeiro tende a ser mais valorizado pelas pessoas socialmente e o outro mais patologizado. Nossa, mas que criança escondeu. Tímida. Ele é Com tímido. medo, inseguro. E é um problema isso, porque não, né? É só De uma jeito criança nenhum. que está mais De jeito apta a nenhum. explorar o ambiente primeiro, para entender onde ele está e depois ir mais cauteloso. Tá tudo certo. Então, quando a gente fala em tempo de resposta a um estímulo novo, você tem uma escala. Um é altamente rápido, vou pular, o outro é mais lento. Se olhar pelo viés da inconsequência, esse aqui pode correr mais risco que o outro. Pode. Não é? Então tudo Nem sempre tem... é vantajoso. Exatamente. Acho que é esse olhar que tem que ter, né? Então, temos 9. A gente poderia, né, ir uma a uma, não vou entrar no mérito, compra o livro, lê. Ai, mas meu filho já tem 4,5. Compra, vale a pena. Ai, meu filho já tem 12, vale a pena. Para saber Só dos pelo temperamentos. capítulo 10. Porque aí você faz a escala dos seus filhos e a sua. Se eu tenho uma resposta inicial, Marisa, de ser como a da minha filha, e eu sou assim, um estímulo novo, eu não vou me jogando. Eu preciso observar. Não porque eu sou tímida. É o meu jeito. Eu sou assim. É assim que eu me identifico. Não vai parecer natural. O se eu me jogar. temperamento é o temperinho da pessoa. É o temperinho. Não é? É o temperinho. É É uma isso. tendência que depois a gente pode moderar. Eu trabalhando com educação, trabalhando com pessoas, eu não vou ficar... Ai, Fernanda ali chegou. Né? Eu vou chegar, vou me apresentar talvez para a pessoa que está aqui mais próxima. Mas tem gente que chega... Cheguei! E tudo bem. São diferentes. Mas fala só mais um, assim, só para matar a vontade. Eu tenho tempo de resposta. Que tempo mais de que resposta pode inicial. Eu gosto do nível de atividade físico. Isso também me Legal. ajudou bastante. Então, quando a gente está entrando nesses temperamentos, eu recomendo para os pais fazerem 2 linhas. Uma para você, uma para o seu filho. Tem mais um filho? Põe mais uma. Tem do marido? Põe marido. Né? Põe todo mundo da sua casa, faz uma linha. No papel mesmo. Pá, pá, pá. E aí você tem a escala de menos para mais. No caso desse nível de atividade, algumas crianças têm nível de atividade alto. É aquela criança que acorda às 7 horas da manhã. O que a gente vai fazer? O que tem planejado para hoje? Eu já vou começar a brincar. Antes do café da manhã, eu já fiz 3 brincadeiras, já fiz uma lista de tudo que eu vou fazer e com quem eu quero brincar. E eu quero ir para a escola. Sabe? É aquele... Usa o físico para se movimentar no mundo. Tem crianças que têm um nível de atividade baixo. Então, na sua escala, se o seu filho tem um nível de atividade alto, então não é assim, ou tem ou não tem. Dentro da escala, onde é? No meio, ele tende a ser um pouco maior, ele tende a ser intensamente maior. Você vai numa escala. Super. O outro filho é nível de atividade baixo, dentro da escala também. Pode ser em qualquer lugar, depois da novo, média. Tá tudo bem. Tudo bem. O importante é observar e não julgar. Ajudar essa criança a se conhecer. Olha que interessante. Quando você acorda, você prefere ficar na cama mais tempo. Você prefere atividades que você fique sentado pintando. Você prefere fazer coisas que sejam mais confortantes e relaxantes. Não que essa pessoa não se exercite, não faça aula de educação física, não faça trilha com a família, nada disso. Mas se tiver uma preferência, se tiver uma opção de atividade, ela vai escolher, talvez, em geral, na maioria das vezes, aquele que é mais baixo. É aquela criança que vai ficar sentada, colorindo. E aí a nossa sociedade vai falar, nossa, que bonitinha, olha como ela fica sentada, fofinha. Não dá trabalho. Não dá trabalho, então, assim, e o seu? Qual é o seu nível de atividade? O meu é alto, Marisa. O meu rótulo, quando criança, é que eu tinha rodinha no pé.
E os meus dois, meu pai e minha mãe, baixo. E aí a gente fala, na Nossa. escala, não tem um bom ajuste. Onde você acha que os desafios aconteciam de comportamento? Onde você acha? Justamente, Eu acordava domingo, 7 horas da manhã, eles ainda estavam dormindo, e iam acordar às 11h30, meio-dia. E eu já tinha acordado às 7 da manhã, a única coisa que sobrava para fazer era assistir os Smurfs Ah, de manhã. ó a tela aí já Assistir- salvando a galera assistir os desde... Smurfs. E aí acabava, eu já não aguento mais assistir televisão. O que eu vou fazer? Vou pintar. Aí eu pintava a unha dos meus cachorros, meus boxers. Aprontava um monte. Aí tinha gato, aí tinha um monte de coisa. Eu queria fazer. É meu jeito. É meu jeito. Não que eu seja uma pessoa agitada, mas a minha preferência é fazer coisas com o corpo que me movimente de manhã, à tarde. Chega no fim da tarde, acabei. Cumpri minha missão. E eu sou assim até hoje. Ou seja, se seus pais tivessem essa noção, talvez eles deixariam um ambiente mais propício para que, né? Ou teriam chegado no meio do caminho, sabe? Não. Deixa eu acordar um pouco mais cedo, Se eles soubessem, se eles estiverem assistindo aqui, se eles souberem, eu subi no telhado da casa. Eu não sei como é que eu não caí de lá, acho que foi assim, angelical o movimento. Subia no telhado da casa, pulava na casa do vizinho. Gente, eu aprontava. Eu aprontava porque eu queria usar a minha energia para isso. E eu não conseguia usar para o bem, não conseguia usar de uma maneira útil. Então a gente acaba usando de uma maneira inútil. Muito bem, então temos aí esses temperamentos Sim, que as pessoas devem entrar e ver, isso para as crianças pequenas. sim. E aí, o conhecimento, o autoconhecimento e o conhecimento dessa base de temperamentos vai servir de substrato, então, para você poder pensar atitudes para poder cuidar melhor dos seus filhos e fazer um relacionamento melhor, Sim. para não dar briga. Então, uma criança de 3 anos é isso, é acolher, pôr no colo, tirar do ambiente. Uma criança de 8 anos, por exemplo, que já é grande, que pra você pôr no colo também você tem que sair arrastando. Como que seria essa mesma situação do shopping com essa criança um pouco mais velha, que Olha, desregulou? pois é, a disciplina positiva não é fórmula mágica. Claro. Então, o que eu faço com os pais que me trazem essa preocupação e querem melhorar? Querem uma abordagem mais positiva e menos punitiva. Eu peço para eles desenharem um iceberg. Então, você está em casa aí no seu papel, aquele das 4 linhas, vira a página e faz um iceberg. Dá para imaginar? Dá super. Dá para imaginar a superfície da água. Um iceberg lá na Antártica mostra a ponta do iceberg da superfície da água para cima. Vamos imaginar 10% está para cima da água, que a gente vê. Quanto é que está para baixo? Tudo. Montão. Todo o resto, matematicamente, 90%. Então, eu peço para os pais colocarem lá no topo do iceberg, que é o que a gente vê, é o comportamento que a gente vê. A criança de 8 fazendo birra, tendo um descontrole emocional, batendo o pé. Então, você vai escrever esse comportamento lá em cima. É o que a gente vê. O que será que está por baixo? É esse exercício crítico que eu quero que os pais pensem. Qualquer problema que você tiver de desafio de comportamento, com os filhos, com parceiros, com parceiras, com pessoas no ambiente do seu trabalho, com pessoas na rua, serve para qualquer um. Pais aposentados, não sei se seus pais já se aposentaram, até eles apresentam questões de comportamento, atenção indevida, né? Aquela vitimismo. Todo mundo tem um momento que apresenta um comportamento que não seja socialmente aceito, seja inadequado, desperte em você aí um certo sentimento de angústia, de aborrecimento. Então, você vai escrever lá em cima. No nosso caso, criança de 8 tem um descontrole emocional no shopping. Vamos pensar juntas, tá? Que é um exercício crítico. Vamos. O que será que está por baixo desse comportamento numa questão psicológica? Provavelmente frustração. Frustração com o quê? Aí é um universo de possibilidades. Vamos pensar em né? uma ou Poderia duas. querer comprar aquela bolsa, comprar aquele joguinho, aí a mãe não quis, poderia ter fome e não tá ainda na hora de almoçar. Então já é um aspecto biológico. Então embaixo desse iceberg eu divido assim, tem aspectos psicológicos, biológicos e sociais. Olha que interessante. Que a teoria de Adler é biopsicossocial, então Certo. ela é holística. Então, psicológico, talvez a mãe tenha prometido. Você vai no shopping e me deixa eu ir nessas 2 lojas sem tocar nada, a gente vai
lá no brinquedão e você pode brincar por meia hora. Só que aí a mãe decidiu, ou o pai, né? Não vou culpar sempre a mãe. O cuidador decidiu falar assim, sabe de uma coisa? Não vamos mais que não vai dar mais tempo. De repente essa criança teve esse descontrole emocional porque achou que aquilo era injusto. E é mesmo. Total. Né? Então quando a gente olha o iceberg, assim, o que essa criança está fazendo, ela está se manifestando pela injustiça no relacionamento. Mas não é isso que a gente vê. A gente só vê o descontrole emocional lá em cima. É quando a gente mergulha nas águas gélidas para ver esses 90%, para ver o que faz sentido, o que motiva esse comportamento. E você sabe que isso está me trazendo uma reflexão que é assim, muitas vezes pensar antes também. Porque depois que você tomou a atitude e falou, não vai no brinquedão, fica um tiroteio de informações desencontradas. Então é pensar, pô, eu não vou mais no brinquedão porque não dá tempo, mas espera aí, eu prometi. Então se não dá meia hora, vamos 15 minutos. Mas tem que ir. Então isso vale para os pais falarem só o que vão fazer e fazer só o que disseram que falaram. Se eu falo para o meu filho, a autoridade está bem aí, Marisa. Anota isso, que isso é importante. Depois você vai esquecer. Você fala, o que ela falou mesmo? Anota, isso é importante. Se você promete alguma coisa, você tem que pensar bem na sua promessa. Você fala, não, às 8 horas eu vou jantar com você. Você prometeu. Mas você achou que ia dar. Coisas aconteceram que não deu. Então a gente não pode prometer, porque essa cidade aqui é louca. É louca. É verdade. De repente a gente tem que usar a nossa linguagem para prometer alguma outra coisa que a gente sabe que a gente vai cumprir. Vou falar, olha, possivelmente 8 horas, entre 8 horas e 8 e pouco. Então assim, se eu chegar até as 8 horas, a gente janta junto. É o poder da palavra. E eu quero jantar com você. Se eu não conseguir chegar, eu te aviso antes e a gente combina um outro dia. Isso é o poder de falar o que você vai fazer e fazer aquilo que você prometeu. E é isso que gera essa consistência, essa confiança de que você não precisa levantar a voz. Ah, isso é importante. Total. E a hora que eu aprendi isso, é uma sacada genial. Faz o relacionamento se conectar desse jeito. Desse jeito, ele fica indestrutível. Adolescente, você fala assim, olha, se você ficar assim, eu vou tirar o seu celular. E a gente ameaça. Então a gente fala o que a gente vai fazer. Quando chega na hora H, os pais fazem. Alguns fazem. Alguns fazem. E olha, A maioria não faz. Ele ameaça na esperança de que aquele jovem vai sentir medo e vai fazer. Mas eu não quero tirar o seu celular. Porque se eu tirar o seu celular, e nem eu sei o que eu vou fazer com ele. as consequências são horríveis. Nem eu sei. Adolescente precisa de celular, precisa se comunicar com os colegas. Então, se eu falo que eu vou tirar o seu celular, é porque eu já planejei, eu já pensei nas consequências. Eu fui um pouquinho lá na frente e já voltei. Então, se meus filhos falarem, se eles me escutarem falando que eu vou tirar o celular, eu vou fazer um comprometimento comigo mesmo, que se aquilo acontecer, eu realmente vou tirar. Com sofrimento e tudo. Com consequência e tudo. Eu não quero que eles sofram, mas se eles sofrerem como consequência, vai ser um aprendizado. Essa é a parte que não rouba a dignidade. Que é da coerência, né? Da coerência e do respeito mútuo. Eu me respeito e eu respeito você. Então, se eu falo que eu vou tirar o seu celular, se a lição não estiver feita até às 6, porque esse celular está servindo como uma distração, eu vou dar um exemplo bem atual e bem prático. O Wi-Fi desliga na minha casa. Ai, conta isso. Como que é isso? Meu Wi-Fi desliga na minha casa às 10 horas da noite. Sem choro nem vela. Às 10 horas eu pego, travo todo mundo, ninguém usa mais. Então, e é para todos. Para todos. Isso é legal. Aí vai usar 5G. Não. Porque onde eu moro, eles também têm um aplicativo que trava os dados. Não usa. E a hora que eu descobri isso, eu falo, eu tenho que usar isso de uma maneira muito sábia. Porque eu não quero me vingar. Eu quero educar. Então, eu expliquei para eles. A lição, ela precisa ser feita até as 10 horas da noite. Porque se for 10:01 e você não apertou o botão enviar a lição via o portal do professor, da escola, você vai ficar sem lição. Então, avisar com antecedência o que vai acontecer é muito respeitoso. Super.
ter regras claras. Tá entendido? Tá entendido? Que apoio vocês precisam? Ah, não. Por quê? Porque enrolava. Não tinha esporte, era só enrolação. Você sabe como se organizar, passei tempo dedicando, treinando, como fazer, como organizar. Foi toda uma abordagem assim, Marisa, não foi assim, olha, se a lição não tiver feita às 10, eu vou desligar. Não, vamos olhar, esses jovens precisam de ajuda, onde que está a distração. Mas eu também queria que eles aprendessem com a consequência. Então eu fiz tudo, compramos coisas para organizar, limpamos a mesa, tiramos toda a tralha, sabe? Todas aquelas coisas que distraem. Tudo que precisou ser feito para a lição ser completada no horário foi feito. Da minha parte, foi feito. Consciência tranquila. Aí chega às 10, trava o Wi-Fi, trava o plano de dados. Meu Deus. Mãe, eu preciso entregar esse negócio aqui. Olha, filho, eu sinto muito, mas agora eu não vou destravar seu Wi-Fi. Amanhã, quando for 7 horas da manhã, você acorda e manda um e-mail para o seu professor. E explica. E você explica que você não mandou. Ah, mas a culpa vai ser minha. Eu sei. Você teve todo esse tempo para fazer. E agora é uma consequência da sua escolha. E o coração doendo, né? Nossa, porque eu tava com medo que isso fosse virar um padrão. Mas eu falei, eu vou falar o que eu vou fazer e eu vou fazer o que eu falei. Porque se eu abrisse exceção, o que ia acontecer? Ia ser sempre a exceção. Aí ia se tornar a regra. Consistência, né? Eu não humilhei, eu não senti pena, eu não resgatei. E aí o mais interessante é que no dia seguinte, o meu filho acordou e falou, mãe, eu preciso chegar 20 minutos mais cedo na escola para conversar com o professor. Então vamos fazer isso. Eu te ajudo, sem problema, vamos lá. E aí essa lição está aprendida. O que esses jovens estão aprendendo? De habilidade, de virtude, de competência. Organização, resiliência, comunicação, organização, criatividade. Disciplina, autodisciplina, independência, pensamento crítico. Zilhões de coisas para fazer. São muitas virtudes encriptadas em uma experiência que deu ruim, né? Meu filho agora está na faculdade. Tem horário, tem dia, assim, ó. Quinta-feira, 23h59, sua tarefa tem que estar enviada. Aí, passa 1 minuto. Consegue enviar? Valeu? Vai ganhar nota? Não vai. Não vai. É o que? Economia que ele faz? Uhum. Então, precisa aprender que na vida tem consequência. Você precisa administrar o seu tempo. Não é a culpa da mãe, não é a culpa do tempo, não é a culpa de ninguém. É a sua responsabilidade. Quando a gente traz essa responsabilidade para a gente, nós nos tornamos seres mais autônomos. Autonomia de fazer, as próprias regras. Dentro de um contexto onde tem regras gerais, da escola, da família, da sociedade. Então, o que você está contando precisamos ser consistentes no discurso e no comportamento. Sim, né? sim. Precisa ter uma convergência aí, porque Congruência senão você total. não consegue passar uma mensagem, né? Aí eu percebi que eu não precisava gritar mais. Eu só precisava falar. Olha como a palavra tem poder. A palavra tem poder. E a gente usa as palavras levianamente muitas vezes. Qual uma outra estratégia aqui? Então, a gente tem as 2 estratégias práticas, né? Qual uma que, assim, te é muito cara ao coração, que você gosta muito? Nossa, gente do céu. Olha, são 12 estratégias. Eu vou ler para vocês só os títulos, porque eles são muito curiosos, esses títulos. Ah, legal. Logo você abre aqui, ó. Você já começa a se ver aqui dentro. Porque tem um adolescente sendo abduzido por aliens. Parece que quando vira 13, você fala, cadê meu filhinho lindo, amoroso, que queria morar aqui do lado de casa? Aí faz 13 anos. Parece que é assim, de um dia para o outro. Muda. Aí você fala, Vira um gente, o que aconteceu com meu filho? O que eu fiz de errado? Você não fez nada de errado. Simplesmente faz parte da vida. Quem que fez as ilustrações do teu livro? Porque foi a própria Manuli. Porque agora, é legal, assim, é um livro bem diagramado, é super legal. É para não ser sermão, né? Ele para ser um livro, assim, gostoso, como se fosse eu conversando com eles. Agora, cada capítulo tem uma ilustração de uma adolescente que é amiga da minha filha. Olha o poder criativo. Minha filha falou, ai mãe, você está fazendo um livro? Você não quer perguntar para a Isabela se ela não quer ser a ilustradora? Porque ela desenha tão bem. Eu falei, vou perguntar. E aí ela pega e faz essa ilustração. Muito legal. Então, todas essas 12 ilustrações são feitas por uma adolescente, amiga da minha filha, que pensou numa solução bacana para o livro. Eu falei, tem tudo a ver.
Então, primeiro, o capítulo é de piloto para copiloto, que é esse nosso papel, né? Quando nós somos pais, cuidadores de crianças menores, a gente é muito piloto. Nós é que vamos decidir onde vai sentar, a segurança, a escola que vai, né? Depois a gente vai passando para a cadeira do copiloto. Super desconfortável. Mas é super desconfortável. Mas necessário. Necessário, nossa. Bom, e aí a gente tem outras estratégias, seja uma árvore, o liquidificador ligado e destampado, ou seja, na hora da ebulição. Exatamente isso que a gente faz, a gente estraga. O adolescente está em nervos. Em vez de ajudar, ficando quieto, falando, tá bom, daqui a pouco a gente conversa, os pais pioram a situação, não vamos conversar agora. Porque se esperar mais tempo, eu vou ser permissivo. Não quero ser permissivo. Então, nós vamos resolver agora. Você vai sentar aí e vai resolver agora. Só que o adolescente está num estado neural que impossibilita o raciocínio. Exatamente. Está ativadíssimo. Toda a circuitaria ali está bombando, está iluminada. Em luta, fuga ou paralisa. Mas é nessa hora que os pais enfiam a mão no liquidificador ligado e acabam se machucando. Então, a bagunça fica maior ainda. A gente fala coisas que não pensa, a gente ameaça, aí fala o que não vai cumprir. E aí o negócio desenrola inteiro. Então, assim, sentiu a temperatura subindo, dá um step back, né? Dá um tempo, espera baixar a poeira, aí volta. E aí, então, eu usei essas frases, esses títulos que falam, o liquidificador tá ligado, agora não é hora de enfiar a mão no liquidificador. Agora é hora de tampar e esperar ele esfriar. Bom, enfim, você me fez uma pergunta, quais são as estratégias que usamos aqui? Uma das, assim, mais populares, que as pessoas mais têm dúvidas, é como eu faço para restringir o uso do celular. Nossa, super. Isso vai dar corte. Como fazer para restringir o uso do celular? Fernanda ali. E é assim, Fernanda, como é que eu faço agora que eu já dei o celular para o meu filho? Será que dá tempo? Dá tempo. Dá tempo. Nós vamos sentar com o jovem e vamos juntos criar um acordo que tenha direitos e responsabilidades. Então, um dos exemplos que eu gosto de usar, você tem o direito de usar o celular. O celular não é seu. O celular é meu. Ele está no meu nome. Você tem o direito de usar. Contanto que você carregue, contanto que você cuide. Se você perder, o que vai acontecer? Tem que estar lá no seu combinado. Porque se acontecer uma quebra de tela, quem vai pagar? Lembra, eu quero ensinar meus filhos a organização financeira. Que se eles recebem uma mesada para administrar o dinheiro deles, para guardar, para doar, para gastar, tem que sair desse dinheiro. Então, que é a vida. A vida é assim. A gente precisa aprender a planejar financeiramente. Então, dentro dessas responsabilidades e desses direitos, está tudo explicadinho lá. O que aconteceu? Intuitivamente, Marisa, quando eu dei uma caixa de celular para o meu filho, veio um contrato de 4 páginas com direitos e responsabilidades. A gente teve que ler um a um. E se eles concordassem, a gente parava e, entendeu? Tem alguma dúvida? Não. Se não concordasse, ok, o que a gente precisa mudar para concordar? Faz sentido? Não faz? Porque eles têm uma noção. Eles sabem. Eles são capazes, eles são líderes. Exemplo, jovens de 14, 15 anos, tem TikTok, tem Snapchat, tem Instagram, tem vários aplicativos, certo? Quanto é um tempo razoável? Eu não sei quanto é um tempo razoável. Para mim, é 1 minuto. Chega, já teve, já viu, acabou. Não precisa estragar o cérebro. Brain rot. Esse termo tá bombando. Porque acaba estragando mesmo. Você só precisa saber o que está acontecendo. Não, mãe, 1 minuto é irrazoável. Não dá. Quanto tempo, então? Aí, meia hora. Meia hora também. Como é que você vai fazer isso durante teu ano acadêmico? Fica meia hora. Todo dia, meia hora? Pensa bem. Então tá, 15 minutos. 15 minutos. Minha filha tem 17 anos, é 15 minutos. Gente, 15 minutos é nada. Não, mas é o suficiente para acompanhar, mandar mensagem. Só que assim, eu abro exceção. Mas é 15 minutos por hora. Por dia. Eu tô te enchendo, Fer. Pô, caramba, você tá negociando com uma adolescente.
Só que tem dias que ela vai sair com as amigas, aí quer fazer um clipe, um videozinho, quer postar. Eu abro a sessão? Claro que eu abro. Faz sentido, né? Total, tá, mas tá lá escrito, tá combinado, então não sai caro. Agora tá um perereco, porque nas escolas não pode mais. Amém. Né? Você vê? Então aí agora passa a fazer sentido os 15 minutos. Mas, Fora, pois né? Porque mas mesmo se tivesse na escola, como é que faz pra ver TikTok na escola? Tem uma... lá também, como é que é nos Estados Unidos? eles já tinham, desde o ano passado, eles já tinham, pelo menos na escola dos meus filhos, eles já tinham feito isso. Todos os alunos recebem uma bolsinha de neoprene com um magnético, colocam o celular lá dentro e fecham. Para sair da escola, tem que passar na máquina, abre o magnético e aí você tira o celular. Ah, é? É assim que funciona. Só que é uma escola, assim, que é toda construtivista, tudo se aprende hands-on, né? Fazendo coisas vivenciais. Então, é acadêmico, mas tem esportes, tem música, tem artes. E aí fica no armário o celular, Olha, fica na mochila. na mochila. Só que o que acontece? Leva um computador. Ah, E daí, ok. no computador, você consegue acessar. A gente não está tentando impedir a ponto de tolir. A gente está impedir a ponto de ter uma autorregulação. Porque esses jovens vão estar na força de trabalho. E muito provavelmente vão estar fazendo videocall do Zoom, do Microsoft Teams. Vamos trabalhar com isso. Não, se você não tem autorregulação, você está lá na reunião jogando videogame. O que vocês falaram? Vai estar distraído. Se você não desenvolveu isso na escola, você não tem essa postura profissional na escola, como é que você vai fazer isso na faculdade? Eu não ligo para o meu filho e monitoro. Eu não tenho monitoramento a partir dos 18. Também nem Você vai ter faria- consequência do que você fizer. E a consequência é pior que a da vida, né? A vida bate. A gente não bate, mas a vida bate. Mas olha o que acontece com meu filho. Ele foi educado com uma disciplina positiva, que é desenvolver as habilidades de dentro para fora. Então, ele tem metas pessoais, ele tem metas de trabalho, ele conversa, olha, eu vejo o meu companheiro de quarto usando o celular o tempo inteiro e eu acho que isso é um estrago da vida dele. Então, ele conversa, ele consegue ter o discernimento do que é um uso adequado, que faz bem para o cérebro, e um uso que não é. Se ele não dorme, ele acorda cansado. É uma consequência natural. Ele está aprendendo com a consequência natural e aprendendo a fazer ajustes. Ninguém é perfeito, tá? O que é legal é que a base tá lá, né? Quer dizer, ele vai agora trabalhar em cima de uma base que ele recebeu. Por quê? Pensou criticamente, está em conexão com o seu corpo. Sabe quando você se sente cansado, é vontade de dormir. Ele não está rendido à tecnologia. Ele usa a tecnologia para poder crescer. E eu acho que não tem pai ou mãe que não se sinta orgulho de um filho desse. É verdade. Que volte para casa com um progresso acadêmico excelente, com metas. Vai fazer estágio, tem amigos, tem namorada, sabe? Traz os amigos para casa. É isso que a gente quer, não é? Criar filhos que sejam confiantes, sejam felizes, tenham metas, sejam contribuintes da sociedade, que façam o mundo melhor. Não é isso que a gente quer. No fundo, no fundo, Com no fundo. certeza. E que sejam felizes, né? A gente gostaria que eles tivessem, se não existe a felicidade absoluta, pelo menos uma felicidade relativa, né? Sem dúvida. E eu acho que quando a gente alcança isso, é assim, você tipo, estou no caminho É uma certo. vitória, sem Caminho dúvida. certo. E aí o lugar do educador, como o meu, é de um lugar de fala de, eu passei por isso. Não foi fácil. Mas você tem um caminho, ele vai, né, desviando da rota. Mas você tem uma rota, você chega lá. Você chega lá. E o que eu vejo, assim, de uma grande dificuldade, sabe, Fê, os pais lidarem com as próprias expectativas, né? Então, aprender um pouco a demolir as expectativas, a não rotular aquela pessoa, porque são pessoas, né? Os nossos filhos são pessoas. E eles têm ali desejos, necessidades, tendências. Então, de repente, você vai lembrar, obviamente, no passado era assim, as famílias com 4, 5 filhos, um tinha que ser médico, um tinha que ser advogado, um tinha que ser padre, porque vai que, né? Ninguém quer sambar no colo do capeta, então vou deixar um padre aqui. Um engenheiro se desse, também era bom, né? E por aí vai. E aquelas pessoas cresciam já com aquele papel social meio que determinado como uma obrigação. E como uma medida de sucesso. Total. Hoje,
O sucesso pode chegar a qualquer hora e as profissões são muito mais ecléticas com a tecnologia. Então, assim, ser um advogado é maravilhoso, mas não é uma medida de sucesso para todas as famílias ou para todos os jovens. E talvez até a faculdade precise, né, ser questionada, porque tem pessoas que eventualmente não vão querer ir para a faculdade, vão querer fazer um curso técnico, ou fazer outra coisa, ou ser artista, ou Sim. não sei. Sim. Agora, para a gente ainda é uma questão, né? Ter um filho que não fez faculdade significa o nosso fracasso como pais. Então, acho que desconstruir paradigmas também para esses novos tempos é importante. Então, o que as grandes empresas de tecnologia e inteligência artificial estão fazendo é oferecer o estudo dentro da própria empresa. Então, você sai do ensino médio e já vai para o ambiente de trabalho. Mas você leva todas as habilidades socioemocionais de cooperação, de comunicação, de criatividade, de pensamento crítico, de resiliência. Não, você leva tudo isso. Compaixão. É lá que você vai colocar de compaixão, tudo isso. É. De espiritualidade, que ela é necessária num mundo corrido Nem como fale, hoje. nem fale. Né? Tá aqui, sinapticamente, né? Faz total sentido. Então, você chega nessas empresas, você também pode crescer lá dentro. Então, a gente não... Educar o filho para sempre ser um aprendiz. Ter essa curiosidade pela vida. Saber transpor a barreira, né? Porque da arrogância, porque chega um momento ali na adolescência que é uma arrogância, mas é uma coisa tão é incrível, né? Então, sabe, ultrapassar essa coisa da arrogância e empreender a humildade de poder aprender, né? Que nem você falou, nós somos pessoas que ensinam pela experiência. Então, eles poderem se colocar nesse lugar que não é um lugar que diminui, mas que é um lugar que agrega. Porque eu costumo falar para os dois, né? Não tem pessoa que vá te amar e querer o seu bem tão desinteressadamente quanto eu. Eu não quero nada de você. E no mundo lá fora, é um toma lá da cá, né? E algumas pessoas podem estar interessadas nos benefícios que você pode proporcionar e tudo. Agora, os teus pais, eles são aqueles que eles querem o teu sucesso, independente de qualquer coisa. E sucesso como pessoa. E essa é uma fala muito poderosa. Sem dúvida, se os pais se conhecerem, porque tem muitos pais que transferem para os filhos o sucesso que não teve. E aí a gente precisa tomar cuidado. Porque o sucesso para o seu filho pode representar artes, quando na verdade as 3 gerações foram advogados. Então, para mim, eu quero o seu sucesso, mas na advocacia. E aí a gente... Saúde. Aí a gente precisa se conhecer e precisa ter esse discernimento também. Aí não, né? Porque o sucesso, no fim do dia, é a gente poder ser feliz com a gente, com quem a gente se tornou, com quem a gente é. Então, mas isso que é o legal do Adler. Ele falava, nós caminhamos em direção à autorrealização, não é à perfeição. Porque perfeitos nós não vamos ser. Então, já naquela época ele falava, tenha coragem de ser imperfeito. Já falava, tá escrito. Nossa, Brené Brown, hein? Publicado, eu não sei de onde que ela tirou isso, mas já estava cunhado a literatura dele, tenha coragem de ser imperfeito. Então, conforme a gente cresce, evolui, se movimenta, ele fala que a gente se movimenta para a completude. Olha que palavra linda. Sabe o que é a completude? Nossa. É você, no tempo que você tem, com as capacidades cognitivas, emocionais, físicas, fazer o seu melhor para atingir aquilo que na sua jornada evolutiva é possível. É o seu potencial, que não tem que ser igual ao potencial do seu irmão, é diferente, e nem do vizinho, e nem da pessoa do que você segue no perfil do Instagram. Então isso eu levo como um mantra de vida, a completude. Será que nesse momento eu estou usando todo o meu potencial, tudo que eu venho para dar com o meu dom, com os meus temperamentos, as minhas tendências, bem ser quem eu sou, autêntica, servir, né, dar, melhorar, então você está no caminho certo da saúde mental. Exato. E ele fala assim, olha, como uma flor que vem com um botãozinho de rosa, assim, vem com um botãozinho de rosa, e aí ela começa a se abrir. A flor e todos os seres vivos, que o Adler era muito espiritualizado, muito. Ele falava do relacionamento até com o mundo, e o planeta e o universo, era incrível. E ele fala que uma flor que vai se abrindo, ela também está nesse processo de completude.
E quando as pétalas, que são mais antigas, começam a envergar, as novas, lá de dentro, ainda estão abrindo. O processo não acaba. Até a hora que exala todo o seu aroma, o seu perfume. E aquela flor chegou na sua completude. E a flor do lado não chegou. E a vida é assim, né? A gente vai se desenvolvendo, né? Você percebe? Chega um momento em que a gente está nesse patamar. Eu acho que é um privilégio. Nem todo mundo chega, a outra flor não se desenvolve. Ou ela se desenvolveu, Marisa, no que ela tinha que se desenvolver. E não foi totalmente. Como era a sua natureza, né? Pois é. Meu amor, que delícia ter você aqui. Vou pedir para você olhar para sua câmera e deixar uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo, uma mensagem de esperança, de afeto, do que você quiser, da tua sabedoria. O que você aprendeu, né, que você gostaria aí de transmitir para as pessoas? Então, o espaço é seu. Obrigada. Bom, você que é pai, mãe, professor, cuidador, é o trabalho mais importante do mundo, poder influenciar essa criança que está aí a seus cuidados. Sim, você é capaz. Continue estudando, continue se amando e se conhecendo, porque um cuidador forte, um professor forte que se conhece, vai poder dar o seu melhor, a sua completude para aquele que está começando a sua jornada. Então acredite, ainda dá tempo, continue estudando e se você quiser saber mais, filosofiapositiva.com.br. Ou @filosofia positiva oficial no Insta, já que todo mundo ama o Insta. Então, olha, se você entrar no Insta, me manda um DM, falar, eu estava lá no programa do Sinapticamente com a Marisa Fortes, dá um alô para mim que eu adoro responder mensagens. Pois é, e a adolescente não precisa de sermão, da editora Manoli. Recomendo porque é um barato você poder aprender de um jeito tão gostoso, né? Um texto bom, um texto bem feito. Fê, super obrigada pela tua presença aqui. Eu sei que é correria, você veio dos Estados Unidos dar uma série de palestras e curso e separou aí 2 horinhas para estar com a gente. Eu não sei nem como te agradecer, né? A não ser indo te visitar na Califórnia, quem Venha, sabe. casa está aberta. Obrigada. E é isso aí. Terminamos mais um Sinapticamente. Muito obrigada pela sua presença até aqui. Espero que você tenha gostado dessa conversa maravilhosa. E lembra, cuida de você. Um beijão e até a próxima.